Irmãos, no início vou repetir, nós estamos às sextas-feiras falando de escatologia bíblica. Falamos na primeira sexta-feira sobre os sinais que precedem a vinda de Jesus para arrebatar a igreja, os salvos, a noiva. Falamos do arrebatamento da igreja. Falamos do tribunal de Cristo na sexta-feira passada, e hoje nós vamos falar sobre as bodas do Cordeiro. Se você tiver o seu papel, a sua caneta, deixe preparado para fazer as suas anotações, se você achar que seja importante. Hoje não é culto que nós vamos pregar, nós vamos ensinar, então irá requerer um pouco mais de esforço de vocês, porque eu já sou calmo por natureza quando prego, então hoje eu vou ser mais ainda. Então é importante os irmãos se esforçarem, de repente estar cansados, para conseguir absorver aquilo que nós vamos ministrar ao coração dos irmãos. Muito bem, tendo como base a carta que Jesus escatologicamente revela a João, chamada a carta do Apocalipse, que é conhecida entre as 4 divisões dos 27 livros que há no Novo Testamento como a última parte das 4 partes dessa divisão da segunda aliança, ou de uma nova aliança de Deus para com o homem. Ela é colocada como parte profética ou profecia. Apocalipse trata-se de profecias do Novo Testamento, coisas que futuramente irão acontecer. Algumas coisas já partindo do Novo Testamento, de Mateus, Marcos, Lucas, que são os evangelistas sinóticos, eles apontam alguns sinais escatológicos. Alguns desses sinais já se cumpriram. Isso realmente nos mostra ainda com mais firmeza e coerência o fato da vinda de Jesus estar mais próxima do que nunca. Quando nós olhamos para a carta ao Apocalipse, nós vemos que também algumas coisas já se cumpriram e outras ainda irão se cumprir. A maior parte das revelações apocalípticas, ou seja, das revelações proféticas de Cristo a João, que João registra nessa carta, conhecida como carta profética do Apocalipse, a maior parte dela ainda não se cumpriu. Todo o Apocalipse vai se desencadear praticamente após o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja, o arrebatamento dos salvos, é o ponto de partida do Apocalipse. O Apocalipse, ele vai fazer com que haja cumprimento de detalhes a partir que a igreja for arrebatada. Algumas pessoas até se assustam com as coisas que estão acontecendo no mundo, e algumas pessoas que são leigas teologicamente falando, e até pessoas que são céticas, dizem, quando vê os ocorridos no mundo, na natureza, eles dizem que é o Apocalipse. Na verdade, eles não sabem absolutamente nada do que se trata as questões apocalípticas, porque o Apocalipse, o seu compêndio profético, ele vai se cumprir quando a igreja for tirada, porque boa parte do Apocalipse trata-se de juízo. Boa parte do Apocalipse trata do dia do juízo do Senhor.
Trata-se do dia que Deus vai derramar a sua cólera sobre a humanidade, sobre a terra, e a igreja será preservada da cólera de Deus. A igreja será guardada da ira de Deus. A igreja não vai participar desse momento que Deus vai deixar reservado para derramar o seu juízo sobre aqueles que não creram em seu Filho Jesus Cristo, que não professaram a fé no seu Filho, que não se renderam ao sacrifício de seu Filho, realizado na cruz do Calvário, para justificar os homens diante de Deus, colocá-los como homens que são dignos de uma nova oportunidade. Esses homens que não reconheceram Cristo como a única oportunidade de regeneração, como a única oportunidade de autojustificação diante da ira de Deus que há de ser derramada, irão provar de uma amarga ira de Deus jamais vista. Nunca na terra se ouve dizer acerca de tamanho juízo que sobrevirá sobre os homens que ficarem na terra após a grande tribulação, ou após o arrebatamento a partir da grande tribulação. Porém, a igreja do Senhor, como disse, ela não vai participar desse momento de ira, de cólera de Deus que há de ser derramada sobre a face da terra. A Bíblia mostra com muita veemência, com muita avidez, que a igreja de Cristo, a sua noiva, ela vai ser trasladada aos céus, nos ares, antes desse juízo cair sobre os homens. Quando a igreja de Cristo for raptada, quando esse evento secreto acontecer, porque vocês sabem que o arrebatamento da igreja vai ser algo secreto, apenas os salvos, aqueles que estão aguardando, irão ouvir o toque da trombeta, irão participar desse evento tão glorioso e tão esperado da igreja. E existem muitas referências bíblicas da vinda e da chegada de Jesus. Depois, se nós tivermos tempo para discutir alguns pontos teológicos acerca dessas questões nas outras sextas-feiras, nós iremos partilhar com vocês o que acontece com relação a algumas teses e o que a Bíblia realmente mostra, porque nós somos aqueles que são considerados de fé pré-tribulacionista, ou seja, nós acreditamos piamente que Jesus Cristo vai arrebatar a igreja antes da grande tribulação. Quando nós olhamos para a Bíblia, e eu quero apenas dar uma prévia, porque nós só podemos compartilhar tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, grande tribulação, governo do anticristo e sucessivamente os assuntos apocalípticos a partir do arrebatamento da igreja. E algumas coisas vão acontecer simultaneamente. Vai acontecer o arrebatamento da igreja, em seguida a igreja passa pelo tribunal de Cristo para também ir logo para as bodas do Cordeiro, que daí nós sabemos que as bodas do Cordeiro vai durar um período de 7 anos. Mas eu quero citar com vocês algumas referências que nos mostram no Novo Testamento que Jesus virá arrebatar a igreja secretamente. Eu queria que vocês abrissem as vossas Bíblias, o escritor aos Hebreus, no capítulo de número 9 e o versículo de número 28. Nós vamos ler depois Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e também o versículo de número 11. Nós vamos começar lendo Hebreus, capítulo 9 e o versículo 28. Vejamos o que o escritor aos Hebreus diz
para aqueles irmãos que acreditavam já que Jesus viria arrebatá-los naquele período. Por isso, há necessidade que o escritor aos Hebreus entende que esses irmãos têm de ser discipulados quanto à perseverança em Jesus, para que eles não voltem à prática do judaísmo, abandonando a fé que eles professaram na pessoa de Jesus Cristo. E o escritor aos Hebreus mostra que esse evento secreto e exclusivo para os salvos é inevitável, que ele vai acontecer. E a partir deste evento chamado arrebatamento da igreja, ou rapto secreto da igreja, irão acontecer algumas coisas simultaneamente. A igreja vai passar pelo tribunal de Cristo para receber galardão. Depois a igreja vai entrar para esse casamento com Cristo, como a noiva do Cordeiro, e vai ficar um período de 7 anos gozando de um grande banquete, de um banquete inexplicável. Enquanto a igreja passa pelas bodas do Cordeiro, a terra estará sofrendo grande tribulação, enquanto os salvos em Jesus está desfrutando de um grande banquete, está passando por um período glorioso, esplêndido. Aqueles que ficaram estarão padecendo a grande tribulação, estarão sofrendo sobre o governo do anticristo. O escritor aos Hebreus diz, no capítulo 9 e o versículo 28, ele diz assim: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez. Ele está falando que Jesus, ele de maneira voluntária se ofereceu. Quando Deus olha a necessidade dos homens serem redimidos, porque todos os homens desde Adão até Cristo pecaram e ficaram destituídos da glória de Deus, ninguém poderia se justificar diante de Deus. Os homens estavam sentenciados à perdição, à condenação eterna. Mas o escritor aos Hebreus diz que Cristo se ofereceu voluntariamente para levar os nossos pecados. Jesus não foi pressionado por Deus, Jesus não foi coagido pelo Pai para se oferecer como expiação pelos nossos pecados. Ele realmente nos amou de maneira voluntária, e quando Ele nos amou, Ele se ofereceu de maneira voluntária para carregar todos os nossos pecados. E a Bíblia diz que depois de Ele carregar os nossos pecados, Ele deixa um legado doutrinário, para que quando Ele voltar, esses irmãos que acreditaram no seu sacrifício na cruz, obedecendo às suas ordenanças, possam ser levados juntamente com Ele para morar nos céus, conforme João mesmo retrata no capítulo 14, no versículo 1, quando ele diz as palavras de Cristo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou vos preparar lugar, para que aonde eu esteja, estejais vós também. Jesus se oferece como expiação pelos nossos pecados. Após se oferecer como expiação dos nossos pecados, Ele morre, ressuscita ao terceiro dia, e Ele vai preparar lugar para que todos aqueles que acreditam no seu sacrifício um dia possam morar com Ele nesse lugar. E nesse lugar cada um de nós vamos ter uma casa, segundo o que Ele mesmo escreve, segundo o que Ele mesmo profetiza. Mas quando Ele voltar pela segunda vez, Ele vai voltar um povo que estava ali esperando. Ele vai voltar para buscar um povo que estava preparado lhe aguardando. O arrebatamento da igreja é uma novidade para a igreja? Não. A igreja não pode esperar a Cristo, como de repente esse barulho que aconteceu aí na caixa agora, que te surpreende, você não estava esperando, te assusta. O arrebatamento da igreja
é algo que a igreja deve estar esperando. Os salvos da pessoa de Jesus devem estar prontos para esse encontro. Os salvos devem estar esperando esse momento. Nós não estamos aqui desapercebidos. Nós estamos aqui acreditando que Jesus pode vir arrebatar a igreja a qualquer momento, que Jesus pode vir buscar a noiva a qualquer hora, que Jesus pode arrebatar a noiva antes do culto terminar ou enquanto o culto está acontecendo. Nós não seremos surpreendidos no arrebatamento da igreja, não devemos, porque aqueles que forem surpreendidos no arrebatamento da igreja serão aqueles que não vão entrar para as bodas do Cordeiro. Porque quando Jesus voltar pela segunda vez, Ele vai voltar para buscar aqueles que realmente estão preparados, aqueles que realmente acreditaram no seu sacrifício. Porque a Bíblia diz que quando Ele aparecer pela segunda vez sem pecado, aos que esperam para a salvação, Jesus virá nas nuvens para arrebatar a igreja, para levar a igreja para o tribunal, para ser galardoada. E depois de ser galardoada, Jesus vem buscar a noiva para a salvação, para o momento que nós iremos nos assentar em uma mesa muito grande, e lá iremos desfrutar das chamadas bodas do Cordeiro, iremos glorificar e exaltar o nome de Jesus. Lucas escreve no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 11, ele diz: aos quais lhes disseram, porque depois que Jesus ressuscita, ele fica 40 dias desde a sua ressurreição, e fica 40 dias com os discípulos, e a Bíblia diz que aproximadamente 500 irmãos, ao que Paulo escreve à igreja de Corinto, permanece com eles, porque a festa de Pentecostes ia durar 50 dias, e no primeiro dia, o 40º dia, Jesus está com eles presente no cenáculo. Mas quando chega o 40º dia, a Bíblia diz que Jesus vai sendo ascendido aos céus, e quando Jesus vai sendo ascendido aos céus, no meio de uma nuvem ele desaparece, e os anjos aparecem junto, e começa a ver que os discípulos estão olhando para Jesus, desesperados de alguma forma, porque Jesus não vai estar mais com eles presentemente, de corpo presente. E os anjos olham para ele e dizem: homens galileus, por que estáis olhando para os céus? Ponto de interrogação. E ele faz uma afirmação: esse Jesus, olha que coisa linda que o texto expressa, esse Jesus, que dentre vós foi recebido no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Eu vou repetir: os anjos olham para eles e dizem assim: este Jesus que vocês estão vendo ir para o céu, e que ele foi recebido no céu, que está sentado à destra de Deus, esse mesmo Jesus, um dia ele voltará e vai arrebatar a igreja, e ele vai descer nas nuvens, assim como vocês viram ele subir. O que o senhor quer dizer, pastor? Não é o que eu quero dizer, é o que a Bíblia quer dizer, que os anjos olharam e viram ele embora nas nuvens, e os anjos profetizaram. Não foi Paulo, não foi os profetas, foi os anjos celestiais que desceram dos céus para encontrar com Jesus e levá-lo aos céus, para ser recebido e se assentar à destra de Deus. E ele estará sentado à destra de Deus até o dia que a trombeta tocar, porque quando Deus der ordem para a trombeta tocar, Jesus se levanta do seu trono que está à destra de Deus e desce nas nuvens para arrebatar a igreja que espera Ele, que aguarda Ele, crendo que nós não vamos passar a grande tribulação, mas que nós vamos passar pelo tribunal de Cristo, e simultaneamente nós passarmos pelo tribunal de Cristo, nós vamos nos assentar à mesa das bodas do Cordeiro, e Ele mesmo vai nos servir. Quem crê na vinda de Jesus para sentar às bodas do Cordeiro, levante as suas duas mãos para o céu e glorifique e exalte ao
Coloque a mão no coração e diga assim: eu vou ser arrebatado. Não, isso aí é para quem vai ficar, irmão. Isso aí é para quem vai ficar. Coloque a mão no coração e diga assim: eu serei arrebatado. Isso. Agora, terminando a parte introdutória, algumas pessoas podem ficar um pouco decepcionadas de alguma forma, porque o importante na verdade é chegar no céu. Salvação é de graça, é pela misericórdia. Agora vai acontecer após o arrebatamento dois atos simultâneos. Primeiro, a igreja vai para o tribunal de Cristo, como preguei na sexta passada, e ela vai ser galardoada. Aqueles que trabalharam vão receber galardão. Diga-se: aqueles que trabalharam. Não, diga com autoridade. Diga-se: aqueles que trabalharam irão receber galardão. Também disse, porque a Bíblia ensina, que alguns não irão receber galardão, eles vão ser salvos como que pelo fogo. O tribunal de Cristo não é para julgar alguém a ser condenado, porque o tribunal de Cristo acontece após o arrebatamento da igreja. Deixa isso anotado. O tribunal de Cristo acontece após o arrebatamento da igreja. Então, se você for arrebatado, você está salvo. A salvação é garantida após o arrebatamento. Porém, tem pessoas que vão passar pelo tribunal de Cristo e não vão receber galardão. Agora, quando nós olhamos para esse direito que alguns recebem, porque trabalharam para receber galardão, em contrapartida outros não vão receber galardão, nós vamos para essa segunda parte de ato simultâneo e profético após o arrebatamento, que é bodas do Cordeiro. Agora, bodas do Cordeiro não vai ser como no tribunal de Cristo. Diga bem alto comigo assim: as bodas do Cordeiro não será como no tribunal de Cristo. Por que você de repente pode estar me perguntando? Porque no tribunal de Cristo nem todos vão receber galardão, mas todos serão salvos. Nas bodas do Cordeiro haverá uma grande mesa, um grande banquete. Qual é a ordenança que Jesus dá? Quando você estuda eclesiologia bíblica, há duas ordenanças de Cristo: batismo e santa ceia. Na ceia, ele diz assim: façam em memória de mim, até que se cumpra no reino de meu Pai. Ele está falando das bodas do Cordeiro, porque nas bodas do Cordeiro nós todos iremos novamente participar da ceia, mas não vai ser na terra, vai ser nos céus. Por isso ele diz assim para os discípulos: esta é a única e última vez que eu participo com vocês, até que se cumpra no reino de meu Pai. Então, quando a igreja for arrebatada, ela passa pelo tribunal de Cristo. No tribunal nem todos vão receber galardão, mas todos serão salvos. Agora, quando nós chegamos nas bodas do Cordeiro, todos que foram salvos irão se assentar à mesa. Eu não sei que dimensão que essa mesa tem, eu não sei qual é o modo que vai acontecer essa ceia, porque nessa ceia todos os homens que morreram antes de Cristo, depois de Cristo, e que foram salvos, estarão lá. Abraão vai estar lá, Isaac vai estar lá, Jacó ou Israel vai estar lá, Eliseu vai estar lá, Isaías vai estar lá, Jeremias vai estar lá, Ezequiel vai estar lá, Enoque provavelmente, Elias, não sei, porque algumas pessoas discutem muito a questão das duas testemunhas que vão pregar na grande tribulação, mas a Bíblia não diz que é Enoque nem que é Elias. Todos os salvos em Cristo, depois do seu sacrifício e antes,
esses serão escolhidos para se assentar às bodas do Cordeiro, porque todos nós, a partir daí, estaremos para sempre com Cristo. Levante a mão direita para cima para fazer um ato profético, mas levanta com autoridade. Estudo de escatologia, tem que haver ânimo no povo para ouvir. Eu louvo a Deus porque a igreja cheia, uma sexta-feira assim, é uma bênção. Diga assim: após o arrebatamento, eu estarei para sempre com Cristo. Amém. Abra sua Bíblia rapidamente, porque o tempo está passando velozmente. A primeira carta que Paulo escreve à igreja de Tessalônica, capítulo 4, versículo 17. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Paulo diz assim: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Incontestável o arrebatamento das nuvens. Ao encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Após o arrebatamento, nós estaremos sempre ou para sempre com o Senhor. Esta é a esperança do salvo, estar para sempre com o Senhor. Isso deve ser o nosso modo de consolo quando olharmos para o caos da vida, quando olharmos para as aflições do momento presente, quando olharmos para as perseguições, entre outras coisas. Nós precisamos olhar para essa promessa. Quando você olhar para o seu irmão aflito, pensando em desanimar, você precisa ter uma palavra profética de Deus para ele. E nem sempre a palavra profética para a igreja cristã deve ser: olha, Deus tem a chave de Davi na mão e vai abrir a porta. Não. De repente você deve olhar para ele e dizer assim: meu irmão, pode ser que essa aflição não melhore enquanto você viver, mas se você crer em Jesus e aguardar a vinda dele, a eternidade será de gozo. Você deve dizer para o seu irmão: não vale a pena você parar por causa disso que é tão passageiro. Porque se você trocar o rio pelo precioso, procurar o conforto, agora você vai ter a eternidade de aflição, de tribulação. E esse deve ser o modo que a igreja tem para trazer conforto e consolo uns aos outros. Próximo versículo, o apóstolo Paulo, ele coloca essa palavra, diz: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Ele diz: consolai-vos. A palavra consolar, o texto original do grego é paracletos aqui. Por que paracletos? Quando Paulo diz: console uns aos outros com essas palavras. Vocês devem dizer ao seu irmão na hora de aflição que ele vai receber um momento glorioso de eternidade, e além disso ele vai sentar em uma mesa incomparável. E tem gente aí, irmão, se assentando na mesa e na roda dos escarnecedores. Essas pessoas estão trocando a mesa do escárnio, da imoralidade, pela mesa das bodas do Cordeiro. As pessoas imorais que se assentam em algumas mesas que podem ser mesas de glória humana, não se assentarão na mesa do banquete, a mesa das bodas do Cordeiro. Não troque a mesa das bodas do Cordeiro pela mesa dos imorais. Não troque a mesa das bodas do Cordeiro pela mesa dos adúlteros, os fornicadores. A mesa das bodas do Cordeiro é incomparável. Essa
mesa está preparada para os salvos, para a noiva do Cordeiro imaculada. Quando falamos de bodas, nós falamos de festa de casamento, porque as bodas vai ser um período de festa, vai ser 7 anos de festa, 7 anos de gozo, que uma noiva vai receber a melhor festa. Não há dinheiro no mundo que possa pagar uma festa de matrimônio para alguém que vai se casar, como a festa de casamento que Jesus pagou para ter um período de festa de 7 anos com a sua noiva. E a noiva que vai entrar para as bodas do Cordeiro é uma virgem imaculada, não é uma prostituta que vai entrar lá, é uma igreja santa e irrepreensível, que está comprometida com o Cordeiro de Deus. Não é uma igreja adúltera, que de dia mantém o noivado com o Cordeiro, mas à noite está fornicando com Satanás. A noiva santa e imaculada, quando ouvir o toque da trombeta, ela vai subir, vai passar pelo tribunal, e depois, o Kamá chora magarabás, ela vai ser apresentada diante de Deus, pura, santificada. Está chegando a hora que nós vamos nos assentar às bodas do Cordeiro. E você preocupado com alguém que não curtiu a sua foto, com alguém que não falou, com alguém que não te correspondeu, amado, não ligue para isso. Console o seu irmão que está sem consolo, porque a palavra paracletos quer dizer encorajar. O Espírito Santo não foi dado para a igreja para ficar passando a mão na cabeça de ninguém. Não, o Espírito Santo foi dado à igreja para te encorajar, para dizer: no mundo vocês vão ter aflições, mas tende bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo e nós também vamos vencer. O Espírito